Você tem alguma disfunção na tireoide? Pois é um dos nossos assuntos. Mande sua mensagem, #correspondente médico. A tireoide é uma glândula bastante importante no corpo, regula funções vitais do organismo, como a frequência dos batimentos cardíacos, também a respiração. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir a endocrinologista Ana Luísa Vilela. A tireoide é uma glândula muito importante para o corpo, porque ela faz parte do metabolismo do corpo humano. O grande funcionamento dessa glândula, a maior produção de hormônio pode levar a um quadro chamado hipertireoidismo, que a pessoa fica muito acelerada, pode ter taquicardia e mal-estar. Já a baixa produção de hormônio leva a um quadro de hipotireoidismo, que pode sim estar relacionado ao ganho de peso, à sonolência e também a mal-estar. Palavras então de uma endócrino. E já temos aqui algumas informações em nosso telão, doutor? Isso mesmo, Elisa. A gente sabe que numa situação quando existe o hipotireoidismo, lembrando que esse prefixo hipo significa pouco funcionamento da própria tireoide, a pessoa pode apresentar cabelo seco, irritabilidade, cansaço, a pele seca e áspera também, e a tireoide pode estar reduzida de tamanho. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente vai investigar, até mesmo no consultório do neurologista, uma pessoa que apresenta depressão, ou então um idoso que apresenta um quadro que sugere um quadro de demência se abrindo pela frente, a gente precisa descartar que o indivíduo não tenha o hipotireoidismo, porque essa situação pode mimetizar essa situação. Então, você faz a suplementação com hormônio e você consegue, então, ter o quadro clínico revertido. Quando a gente usa o prefixo hiper, significa que existe um funcionamento a mais da glândula tireoide com liberação de hormônios em excesso. Isso pode provocar um aumento do metabolismo, provocando perda de peso, os olhos podem ficar salientes, pode existir muita questão dos suores, o pescoço ele pode ficar inchado se houver aumento do órgão. Então, é uma situação totalmente diferente, mas existe uma correlação direta com a produção dos hormônios que são, de alguma forma, liberados por essas glândulas. E ter essas alterações na tireoide, isso pode ser genético? Se minha mãe teve, por exemplo, eu posso ter também ou não tem relação? Não, isso pode ser genético se você tem uma doença, por exemplo, autoimune, que vai lá e faz a destruição de células que fazem parte da glândula, como, por exemplo, uma tireoidite. Ou então, você pode ter uma correlação com a alimentação. Muito se tinha no passado o que a gente chama de bócio endêmico, no qual existe uma dilatação dessa glândula tentando captar iodo que não vinha através da alimentação. Por isso, Elisa, que, por exemplo, no próprio sal que a gente tem na cozinha, ele é um sal iodado, porque a gente sabe que ele é importante para a produção do hormônio tireoidiano. E dessa forma, a glândula funciona de uma maneira normal. Você tem alguma dúvida? Quer mandar o seu questionamento? #correspondente médico. Eu tenho aqui uma mensagem da NEH, deve ser um apelido, esse login dela aqui no Twitter. E ela fala, eu tenho hipotireoidismo. Descobri este ano, sentia tonturas, irritação sem motivo. Teve uma crise de choro uma vez também, sem motivo algum. Agora tomo medicamento diário, melhorei bastante. O cabelo cai bastante também, isso ainda não melhorou, ou seja, vários sintomas. Vários sintomas e até mesmo, Elisa, a questão do peso aumentado. Muitas vezes a pessoa ela tende a ter uma obesidade, ela investiga, não sabe exatamente por quê, está tentando comer de uma forma adequada e não sabe por que tem o peso aumentado. Quando vai ver, existe uma disfunção de tireoide que, se devidamente tratada com a reposição hormonal diária, você consegue reverter tanto todos esses sintomas que ela falou, e você vê, parece até um pouco de depressão, um pouco de ansiedade, alguma coisa assim. É fácil confundir, doutor? É fácil confundir. Por isso que antes de você dar um diagnóstico neuropsiquiátrico, primeiro você precisa descartar todos os outros motivos que causam sintomas e sinais semelhantes. E por que a tireoide tem essa relação emocional? Então, ela disse que teve uma crise de choro, estava tendo uma irritabilidade fora do comum. Qual que é a conexão aqui na nossa cabeça? Porque os hormônios, eles funcionam como neurotransmissores. Lógico, cada um dentro do seu quadrado. O neurotransmissor é uma substância que é liberada de um neurônio para um próximo neurônio que vem na sequência. Um hormônio é uma substância que é liberada na corrente sanguínea e consegue sinalizar diversos outros órgãos, dando sinais para que determinados aspectos funcionem, outros deixam de funcionar tão bem. E existe uma comunicação clara desses hormônios também com o próprio tecido cerebral, o que pode modular o comportamento, pode modular o próprio metabolismo e com isso então trazer sinais e sintomas como ela descreveu. O nosso corpo é extraordinário, hein? Dando recados, dando mensagens. E a sua dúvida, qual é? #correspondente médico. Eu tenho o próximo tema para trazer, mas antes tem mais uma participação aqui em relação à tireoide. Eric Alencar mandou a mensagem pela #correspondente médico. Minha namorada descobriu há algumas semanas a hipo
está fazendo uso de medicamento diário e esse fim de semana ela vai fazer outros exames para verificar se o tratamento está dando resultado. Então a pessoa começa a tomar a medicação e também tem de fazer os exames para ver se essa medicação está correta para o caso daquela pessoa? Exato, porque quando você faz a administração de um hormônio, você precisa saber se aquele nível está sendo atingido para a faixa da normalidade relacionado com o gênero da pessoa e com a própria idade. Então, muitas vezes, a pessoa vai precisar tomar um comprimido mais forte, com uma concentração maior, ou então vai precisar apresentar redução do mesmo, porque a gente sabe que, dependendo da situação, se você dá muito mais remédio do que o necessário, se você oferece muito mais hormônio do que o preciso, você pode provocar um efeito colateral que seria, por exemplo, um hipertireoidismo, aí no caso, iatrogênico. A gente chama iatrogênico quando, por uma falha do médico, por exemplo, ou do próprio paciente ou da medicação, você induz uma doença que pode ser reversível com a administração adequada da dosagem. E o ser humano pode viver sem a tireoide? Ele pode viver sem a tireoide, muitas vezes isso acontece quando a pessoa apresenta câncer, ele precisa remover a glândula, mas precisa tomar hormônios que façam a vez da tireoide de uma maneira artificial. E isso é possível durante a vida inteira.